Ontem, a gente falou aqui, né? Do Haddad tornado garoto propaganda do BTG Pactual. Mostrei ontem a propaganda do encontro que o BTG está fazendo, ontem e hoje, na sua sede em São Paulo, o CEO Conference 2025, né? O encontro de empresários e autogestores de empresas, tá? Para dialogar, para trocar cartões, para fazer negócio, basicamente clientes do BTG Pactual. A burguesia, né? Um encontro da burguesia paulistana, paulista e brasileira. E o Haddad como garoto propaganda. Teve um anúncio nas redes sociais deste encontro com a foto do Haddad. A foto, inclusive, de garoto propaganda. E aí eu falei, o anúncio da presença do Haddad está dizendo que vai ser online, que ele não vai estar presente. Qual nada, o André Esteves mandou e ele foi lá. Estava lá ontem, pessoalmente, no encontro do BTG Pactual, Fernando Haddad. Né, como teve em todos os encontros. Né? Ele vai lá no BTG de 2 a 3 vezes por ano, desde 2023, desde janeiro de 2023. No Itaú, no Safra, no Santander e no Bradesco, em média, 2 vezes por ano. E em outros menores, tipo, menores não, né, do terreno não da Febraban, mas da Faria Lima, o XP ele vai uma vez por ano, pelo menos, tá? Essa é a escala. E tá aí. Ontem o André Esteves, incrível, né, no discurso de introdução, ele que fica lá no palco, ele comanda e depois ele bota os empregados, né, ou sócios menores para entrevistar, para dialogar com os convidados, ele não fica. Ele disse que ele destacou o orgulho dele e de todo mundo na plateia de ter o Haddad na Fazenda. Quando um banqueiro diz que tem orgulho de ter Fernando Haddad no Ministério da Fazenda, se você se considera de esquerda ou mesmo progressista, eu te digo, era bom olhar com atenção, ouvir com atenção, né, de quem parte esse elogio, né, daquele que se comporta como um proprietário do Ministério da Fazenda, né, como um comandante do ministro da Fazenda. Chocante. Mas não é só o Haddad, não. Não é só o Haddad, não, gente. Ontem teve lá também ele, o delegado de polícia, agora ministro das Minas e Energia, o Alexandre Silveira. Ele que adora um encontro com empresários, né? O Alexandre Enem Silveira, ou Enem Silveira. Lembram-se? Eu mostrei aqui várias vezes, inclusive os vídeos dele lá em Roma, na véspera do apagão em São Paulo, no ano passado, sentado ao lado do diretor internacional da Enel, da Enel, anunciando garbosamente que, por uma concessão do Ministério das Minas e Energia, a concessão da Enel, que acabaria agora em 2027, e o governo poderia e deveria licitar novamente ou tomar de volta a concessão para retomar a distribuição, ele anunciando garbosamente que ia estender a concessão. Mais 25 anos de presente para a Enel e para todas as distribuidoras privadas, né? Olha, esse Ministério das Minas e Energia, será que um dia nós saberemos o que rola lá? Será que saberemos? Pois é, ele estava ontem lá. Além do Haddad, estava o Alexandre Silveira. Mas não só eles. Hoje vai estar o Rui Costa lá no BTG Pactual. Não apenas ele. O virtual futuro presidente do PT, Edinho Silva, também lá. Gente, depois não pode criticar o governo Lula. Vocês criticam demais o governo Lula. Vocês querem o quê? Que elogie? Não dá, né? Não dá. Caos, que é membra por 4 meses. A pauta que une e mobiliza os trabalhadores é a fim da escala 6x1. Se o governo não fosse entreguista, recuperaria a popularidade liderando essa luta. É verdade, em vez de boicotar, em vez de detonar. Então, me diga aqui, quer que elogie o governo com esse tipo de ação? Governo rendido diante do capital financeiro, com os principais nomes do governo indo pedir a bênção, né? Quer pedir a bênção para um principais os principais banqueiros do país. Desculpa, faça-me o favor. Faça-me o favor. O Adriano Costa. Um camarada aqui citou o Gustavo Machado. A aproximação com os
Os trotskistas vai rolar no canal? Não, nenhum problema com os trotskistas, imagina. Nenhum problema com nenhuma corrente da esquerda, com nenhuma corrente comunista. Zero problema. Então, agora, quer entender o que está acontecendo? Quer entender o que está rolando? Quer entender por que o governo é tão impopular? Então, olha para a inflação dos alimentos. Olha para o seu salário. Olha para o salário mínimo. Olha para as condições concretas de vida do povo brasileiro. Olha esse dado aqui, que ontem o SPC Brasil soltou com exclusividade lá para o Jornal Nacional. 8 em cada 10 consumidores, né, que é o olhar deles, é o SPC, podia ser cidadãos, mas essa é a categoria do capitalismo, né, consumidor. 8 em 10 consumidores voltam a se endividar menos de um ano depois de saírem da inadimplência. Está lá, ó. Em novembro de 84, 81% dos devedores estavam reincidentes. Em dezembro, 83%. Está piorando, vocês estão vendo? Agora 84,6%, quase 85%. Você sabe por que é isso, né? E é por causa da taxa de juros. Evidentemente, é por causa da taxa de juros, né? É por causa das taxas de juros e por conta da inflação que castiga os mais pobres. Uhum. Entendeu? Aí vai querer que o governo Lula seja popular? Impossível. É desesperadora. Nós trouxemos aqui a entrevista com a Denise Gentil sobre o grau de endividamento das famílias. É desesperador o que está acontecendo no Brasil. Desesperador o que está acontecendo no Brasil. Olha aqui. É isso. Quer que elogie o governo? Pelo amor de Deus, pedi. A Denise Gentil, além de especialista em endividamento, que eu mencionei aqui, ela é especialista no tema da Previdência. Né? É especialista no tema da Previdência. Nós vamos conversar sobre isso aqui em breve, tá? Bota na agenda aí, não na semana do Carnaval, na outra. Olha aqui. O secretário do Tesouro, Rogério Seron, primeiro escalão da área da Fazenda, da área econômica do governo, está ao lado de Haddad desde a prefeitura. Ele que soltou aquele ofício lá em relação ao Plano Safra, suspendendo o Plano Safra, durou 24 horas, né? Durou 24 horas. Aí não só voltou atrás, como o Haddad já meteu 4 bi para o Plano Safra, né? Para o agronegócio. Então, o Seron, eu adoro o Seron, viu? Gosto do Seron, porque ele é o sincerão. Ele é o cara que fala a verdade. Ele não tem essa enrolação do Haddad de ficar falando, porque o nosso programa social, então não tem essa cascata que eles fazem. Não tem. O Rogério Seron fala as coisas tais como elas são. Então é importante. Então, desse ponto de vista, adoro o Rogério Seron. O que ele está dizendo? Ele deu uma entrevista para Exame, eu não assisti ainda, tá? É um vídeo longo, espero assistir agora, entre agora e durante o Carnaval, vamos ver, mas no qual ele diz o seguinte: haverá uma nova reforma da Previdência, gente. É isso que esse cara está dizendo. Ele está dizendo para você, que tem 20 anos, que tem 30, que tem 40, que tem 50, para 60 eu não digo, porque você já se ferrou mesmo com essa última reforma do Bolsonaro, que você está ferrado. Eles vão empurrar o direito à aposentadoria para 70 anos. Só vai ter direito a se aposentar nesse país quem já morreu. É isso. É o Charles Moura aqui dizendo. Aposentadoria vai ser a partir dos 90 anos. É isso. É aposentar quem já morreu. Quer que elogie? Não dá. Desculpa, mas realmente não dá para elogiar. Deixa eu ver aqui. O nosso Renato Freitas. Se ele está chegando. Pronto, já mandei mensagem, deve estar chegando o Renato Freitas. Olha isso aqui. Ontem saiu o IPCA 15. IPCA 15, ele sai como uma antecipação do IPCA, tá? Então, é uma projeção. Tá? Mas, em geral, bate muito com o IPCA que vai sair no começo do mês, tá? Então, ele é uma antecipação do IPCA, que é talvez a principal referência de inflação no país. Os preços subiram 1,23 em fevereiro, a maior alta para o mês desde 2016.
desde 2016. Desta vez, não foram os alimentos em que pese os alimentos terem pesado, em que pese os alimentos terem contribuído para a inflação. Os principais motivos para a inflação, para esse salto na inflação, agora em fevereiro, são habitação, gastos no grupo habitação, né, aluguel e outras despesas com habitação, com energia elétrica. Então, olha que interessante. Lembra que em janeiro foi baixíssima a inflação? Em janeiro foi baixíssima porque Itaipu deu um bônus de 75 milhões de reais que foi distribuído entre os consumidores, então abaixou a conta. Esse é um dos principais motivos da inflação baixíssima em janeiro. Acabou o efeito. Então, a energia elétrica voltou a impactar e as taxas de água e esgoto mais caras, com a privatização das companhias estaduais de água e esgoto, a coisa vai piorar. Vai piorar cada vez mais. E aqui diz sobre isso o JCCC. Mauro, ficamos endividados, não porque metemos uma compra de 5 mil na Magazine Luiza, mas para pagar a conta de água e luz. É isso, as pessoas estão se endividando para fazer supermercado, para pagar a conta de luz, para pagar a prestação do apartamento. A quantidade de pessoas que está perdendo imóvel porque não consegue pagar as prestações nesse país. Eu vou trazer as estatísticas. É um negócio impressionante o que está acontecendo. É impressionante. Impressionante. Tá? E aqui saiu um estudo mostrando o seguinte, que cada vez mais pesa no bolso das famílias mais pobres o grupo alimentação em casa, né? Porque as famílias mais pobres nem saem para comer em restaurante. Então, a alimentação aumenta cada vez mais. Já é 22% da renda de quem recebe entre 1 e 1,5 salário mínimo, da renda mensal, é destinada para a alimentação. Destinada para a alimentação. Então, só para vocês terem uma ideia, 1,5 salário mínimo é 1.980 que a pessoa recebe. Se você recebe isso, é isso que você recebe no final do mês. 22% é R$ 435. Isso quer dizer que sobra de salário para você morar, para você andar por aí, para você comprar roupa, para viver, 1.545. Para pagar as despesas com filho, para quem tem filho, tá? Aí vai. Isso é despesa com alimento, né? Sem falar produtos de higiene e limpeza. Tá? 1.545. Isso está aumentando. Em 2018, era 18,44%. E como a gente diz, é sempre uma... Qualquer R$ 5 para quem ganha um salário mínimo, um salário e meio, faz toda a diferença. Né? Faz, de fato, toda a diferença. Alguém aqui perguntou se pode tirar print das telas para colocar. Pode colocar em qualquer lugar. Ô, Rodrigo, pode sim. É público, tudo público, tá, Rodrigo? Fica à vontade. Tá? Então tá aí. Esse é o cenário, tá aqui, ó. Então, entre quem ganha de 1 a 1,5 salário mínimo, em janeiro de 2018 era 18,44%. Em outubro de 2019, 19,15% e agora 22,61%. Então, daqui a pouco vai ser um quarto da renda, né? Só para comprar alimento. Entre quem ganha mais de 30 salários mínimos, quem é que ganha mais de 30 salários mínimos? É R$ 39.600, mas enfim, para esta turma, o peso dos alimentos é menos da metade, tá? É metade, equivalente a metade do que pesa para quem recebe, tá? Tá aqui. Então, a alta acumulada para a alimentação no domicílio desde o início de 2020, portanto, lá do iniciozinho da pandemia, 55,87%. A inflação, 33,64% nesse período. Então, esse é o tamanho do castigo que pesa sobre os ombros dos trabalhadores e trabalhadoras. No ano passado, a inflação foi 4,83% e a inflação de alimentos, 8%. Eu vi uma reportagem do José Paulo Kupfer, no UOL, um economista raro nas mídias liberais que não é neoliberal, é um progressista, pelo menos. Né? Então, ele dizendo o seguinte,
A estimativa realista para a inflação esse ano é 5,5%. A estimativa realista para a inflação dos alimentos este ano é 7,5%. De novo, a inflação dos alimentos vai deitar e rolar em cima dos trabalhadores e trabalhadoras, tá? Bom, deixa eu terminar com, antes de embarcar o nosso Renato, para dizer o seguinte. Então, a Anísia foi demitida, né? O Haddad não. Outro que não foi demitido, mas que se dá o direito de ameaçar o governo e o presidente Lula, é o ministro da Agricultura, né? O Carlos Fávaro. Ontem ele avisou o Planalto que pode deixar o governo. Sabe por que ele pode deixar o governo? Porque não aceita ficar com imposto, ficar no governo se tiver imposto para exportação de alimentos. É um negócio assim inacreditável que a gente está vivendo. Inacreditável. Todos os países que combatem inflação quando há surtos inflacionários, especialmente de alimentos, taxam a exportação. Porque senão, esse é o único país do mundo que nenhuma... Que as exportações, Lei Candir, né? Lei Candir, governo FHC, tá? Aí veio Lula 1, Lula 2, Dilma 1, Dilma 1,5, Lula 3 e ninguém revogou. Ninguém revogou. Para você exportar petróleo, para você exportar minério, para você exportar milho, soja, carne, eles não pagam um tostão de imposto e ficam bilionários. Bilionários. Estão rindo da sua cara e da minha. Então, nos países, em geral, quando tem um surto inflacionário na área de alimento, eles taxam imposto para impedir. Na pandemia, o Japão fez isso na pandemia, com arroz, a China também. Você aumenta o imposto para impedir este ganho extra dos capitalistas que se aproveitam numa situação de aumento dos preços no exterior para ter mais lucro ainda. Aí o sujeito está dizendo que se fizer isso, eu saio do governo. Sabe qual vai ser a resposta, né? A resposta do governo, que deveria ser, bom, então saia, vai ser, não vamos taxar. Não vai ter taxação, tá? Então, em relação a esse tema dos alimentos, eu queria trazer ainda uma questão para encerrar, tá? A gente tem mostrado aqui a campanha de desinformação e fake news liderada pelo Guilherme Boulos, do PSOL, e também por pessoas líderes do PT, que insistem em que a inflação dos alimentos aconteceu porque, né, agricultores descartaram alimentos, que é uma mentira grossa, uma fake news brutal. Tanto que nós denunciamos aqui, né, os vídeos que eles postaram nesta campanha. Guilherme Boulos fez até um projeto de lei para botar agricultor, pequeno e médio agricultor, na cadeia. É assim. Os vídeos que eles postaram era tudo fake, era tudo vídeo antigo. Não tinha vídeo recente, primeiro. Segundo, não é por causa disso que a inflação aumenta. Eu trouxe um cara que nem de esquerda é, que é o Pedro Campos, irmão do João Campos, deputado do PSB lá de Pernambuco. Nem de esquerda é. Mas ele tem uma vivência na área que ele vai contar. Ele está explicando que é um sujeito que é neoliberal, ele apoia o arcabouço, até o arcabouço o cara apoia. Ele está explicando como esta campanha do Guilherme Boulos é criminosa contra os pequenos e médios agricultores. Vou mostrar aqui. Vale a pena assistir. Sofre com a alta do preço de alimentos, como carnes e café, circulam na internet imagens indignantes de pessoas jogando comida fora. Mas será que essas duas coisas têm relação? Antes de responder, eu preciso dizer que, além de ser deputado federal, andar pelas feiras do estado e trabalhar junto com a agricultura familiar, eu também já fui analista de mercado de frutas e sucos na Maguari. Por isso eu respondo com muita segurança. A resposta é não. E antes de explicar o que realmente sobe o preço dos alimentos, é preciso dizer que agricultor jogando comida fora é sinal de preço baixo. E apesar de indignante, nenhum agricultor gosta ou ganha nada jogando comida fora. Muito pelo contrário. E o problema está no próprio funcionamento da economia. Esses vídeos normalmente são de pequenos e médios agricultores que estão com dificuldade de vender a sua produção de alimentos que são muito perecíveis e que o preço está abaixo do custo de produção, inclusive do frete. Imagina um pequeno agricultor que leva uma carga de mamão para vender na feira ou no Ceasa, que ao longo do dia não consegue vender aquilo num preço que pague os seus custos, ele já está no prejuízo. E se tiver que levar aquela carga de volta, o prejuízo vai ser ainda maior. Isso aconteceu no ano passado em alguns lugares com alguns cultivos específicos.
como cebola, melancia e mamão. E o governo tem, dentro do Plano Safra, ações para evitar esse desperdício e também para reduzir o prejuízo dos pequenos produtores. Dito isso, sabe o que realmente encarece o preço dos alimentos? Dólar alto. Com o dólar valorizado, os produtores, além de preferir vender no mercado internacional, onde os lucros vão ser maiores, também aumentam os preços no mercado interno, seguindo as cotações internacionais de itens como açúcar, café e soja, da mesma forma que a Petrobras faz com o preço da gasolina. Além disso, o Brasil importa boa parte dos insumos agrícolas, como máquinas pesadas, fertilizantes e até diesel. Então, quando o dólar sobe, encarece o custo de produção e de transporte. Isso explica boa parte dos itens que estão com preço mais alto, como carnes, café, óleo de soja e açúcar. E o segundo ponto que impacta muito o preço dos alimentos são as variações do clima. Secas, enchentes, eventos climáticos extremos, que são cada vez mais presentes, destroem lavouras, impactam a produção de alimentos e afetam diretamente o preço. E isso acontece no mundo inteiro, independente se o governo é de esquerda ou de direita. Por exemplo, as queimadas em São Paulo também impactaram o preço do café. E o calor extremo foi o principal responsável pela subida do preço do azeite. Mas não foi aqui no Brasil, foi no sul da Europa, que é responsável por 67% da produção de azeitona no mundo. Mas se o governo federal não controla tudo que faz o preço dos alimentos subir, isso quer dizer que ele não pode fazer nada para enfrentar a inflação dos alimentos? Pode. Não, ele pode. No mundo inteiro, os governos apresentam medidas para enfrentar a inflação. No Japão, utilizaram estoques públicos para reduzir o preço do arroz. Na Índia, limitaram as exportações de açúcar em 2023 e 2024 para controlar os preços internos. E na França, em 2022, fizeram um grande programa de enfrentamento à inflação, que contava com redução dos impostos dos alimentos, um selo para estimular promoções e também o aumento dos benefícios sociais da área de alimentação. Por isso, além de eu ter votado a favor da isenção dos impostos dos alimentos da cesta básica e também do ajuste fiscal, que fez de dezembro até fevereiro o dólar cair quase 10% no Brasil, a gente também defende e luta para que o governo federal apresente novas medidas para mitigar os impactos da inflação. Tá aí, o sujeito é neoliberal, não é de esquerda. Mesmo assim, ele sabe que é cascata, é mentira essa conversa, é de causar indignação. Esse é um neoliberal, o Guilherme Boulos é um neoliberal, né? Essa coisa criminalizar o pequeno e médio agricultor é um negócio chocante, né? Com mentiras, com mentiras. É muito impactante isso.